E é isso aí, pessoal, gravando mais um podcast Café com Agregadores, aquele programa semanal que mais fala sobre macacos na interwebs, né? Né, cara? Assim, a gente já falou bastante sobre macaco aqui, né? Já teve armadilha para macaco, já teve mentalidade de macaco, já teve experimento de macaco, né? Assim, envolve alguma coisa que envolve macaco. Então, é o podcast que mais fala sobre macaco. Talvez perderíamos para um de veterinária. Ou para o Animal Planet. Ou para o Animal Planet, verdade. Mas é isso aí, cara. Bom, como falamos no último episódio, né, vamos continuar aqui a falar um pouco sobre as redes sociais. E hoje abordar um pouco mais sobre as questões, as consequências, na verdade, né, que as redes sociais trazem para a nossa sociedade, para o nosso dia a dia. Eros, como é que você tá, cara? O que você preparou para nós aí, pra gente discutir? Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa vida para você que nos escuta aí, amiguinhos. Olha, a gente vai continuar sobre aquele tema de redes sociais e eu queria abordar 3 pontos em específico que a gente começou a falar na semana passada, mas a gente não conseguiu terminar porque é um assunto muito, muito legal de falar. Bom, pelo menos para mim, né, aluno de psicologia, é muito interessante. Pra mim é legal, tanto que vou poder falar mal das pessoas, então pra mim isso é ótimo. Isso é bom. Infelizmente hoje o Ben não tá com a gente aqui na mesa, né? Na nossa mesa virtual, vamos deixar claro, estamos praticando social, tá bom, pessoal? Eu falo mesa virtual, tá bom? Não vem tentar cancelar a gente por conta disso, não. Até porque nós estamos longe, literalmente, a alguns quilômetros de distância. Verdade. Unidos somente pelo poder da tecnologia. O Ben hoje não pôde participar conosco, mas vamos seguir, cara. Eu quero ouvir a sua introdução ao assunto aí, para mim poder usar de gancho para falar mal das pessoas, por favor. Ok, então tá. Eu quero morrer teu amigo, tá? Só pra lembrar. Vamos começar então com o assunto exclusividade, né? A gente se coloca dentro de uma rede social buscando ser exclusivo. Por incrível que pareça, o nosso ego personaliza a nossa vida inteira para a gente achar que é um caso especial, né? Então, a gente sempre é boa pessoa, a gente sempre é o melhor, a gente sempre teria condições de fazer melhor do que o outro. E na rede social não seria diferente, né? Então, a minha opinião ela tem que valer, minha opinião tem que ser ouvida. Quanto mais likes, quanto mais curtir eu tiver, melhor para mim. Agora, realmente a gente precisa desse nível de exposição, porque a gente sabe que a vida não é perfeita, não é? A gente sabe que a nossa vida sempre tem muitos intercalços acontecendo o tempo todo, e não é todo dia que a gente vai para a Grécia tirar fotos naquelas paredes brancas que eu não sei o nome, ou que a gente vá para a Itália tirar foto na Torre de Pisa, ou que a gente vá para Indaiatuba tirar foto de alguma coisa que tenha lá, porque eu nunca fui para Indaiatuba, mas entende onde eu quero chegar? Sim, eu entendo muito bem, cara, e assim, essa questão da exclusividade é uma coisa que realmente você vê muito, muito latente, né, nas redes sociais, e eu acho que isso é uma coisa que realmente as redes sociais potencializaram muito na nossa sociedade de uma forma negativa, porque você vê muitas pessoas falando sobre fomentar o debate, mas eles não suportam o debate, porque o debate ele se dá através de ideias que sejam divergentes, um debate sobre ideias idênticas, né? Senão você não tem debate, é simples, né? Então, se a pessoa ela dá tanto valor, né, à sua própria exclusividade, à sua própria opinião, como se ninguém pudesse contestá-la em forma nenhuma, ela já está indo contra, acho que o princípio da evolução da sociedade, pelo menos na minha opinião. Eu acho que a evolução da sociedade, bom, não vou ficar no meu achismo, vou usar as palavras de Freud, né? A evolução da sociedade e a possibilidade do ser humano viver em sociedade tem uma intrínseca ligação com um sistema de defesa do ego chamado sublimação.
o que a sublimação faz? Transfere uma energia, né, uma aplicação enérgica que você teria para fazer alguma coisa que considera como ruim, ou que considera como sua própria vontade, e a sociedade considera como ruim, para fazer uma coisa positiva para a sociedade. Por exemplo, vamos pegar o exemplo de uma mãe que mora num apartamento no 6º andar, e essa mãe, recém-mãe, tem um filho de, 4 meses, que não para de chorar a noite toda. E finalmente, às 3 da manhã, quando a criança para de chorar, ela consegue dormir por meia hora, porque a criança começa a chorar às 3h30 novamente. Uhum. Nós sabemos que a privação do sono causa alterações no humor. Eu tenho certeza que essa mãe, por mais que ame essa criança, não estará feliz em levantar depois de meia hora para acudir a criança que está chorando. Então, o primeiro pensamento involuntário, deixando bem claro isso, que passa na cabeça dessa mãe é: vou jogar essa criança da janela. Só que aí, imediatamente, inconscientemente também, ela pensa: não é isso que uma boa mãe faz. E é exatamente isso que separa uma boa mãe do Nardoni. Exatamente. Então o que ela faz com isso? Ela transfere a energia de jogar a criança pela janela em cuidado. Porque é o que uma boa mãe faz. Sabe o que é engraçado? Cara, você falar sobre o termo sublimação dentro da psicologia, porque na física, né, na química, por assim dizer, na verdade é um processo físico-químico, né? Sublimação é quando algo sai do estado sólido direto para o gasoso. Né? Ele não passa pelo estado líquido, por exemplo, como o gelo, que primeiro tem que passar pelo estado líquido e depois aquecer. Existem algumas coisas que elas mudam de estado do sólido para o gasoso. Um exemplo que as pessoas adquirem muito para matar insetos em casa, matar não, né? Espantar a naftalina, ela tem essa propriedade, que é de sublimação. Então você pega realmente um potencial energético que está aqui em estado sólido e sem que ele passe por um intermediário, ele vai direto para o outro. Se a gente fizer essa ligação com esse seu exemplo, né? A mãe que acorda com aquela vontade de jogar o filho pela janela, como você colocou, né? Ela não precisa passar por um tempo de reflexão, que seria o estado líquido dessa matéria. Ela vai direto para outro estado, que é o do cuidado. Ela não precisa refletir sobre isso. Ela transforma diretamente esse potencial energético em outra coisa. Por isso, sublimação. E essa mudança acontece muito em todos os ambientes. Esse foi só um exemplo que eu dei, tá? Por exemplo, uma pessoa que é naturalmente agressiva, né? Que ela tem essa parte na personalidade dela, ela não precisa necessariamente bater em alguém para poder aliviar, mas ela pode usar trabalhos corpóreos, como fazer serviços braçais, literalmente, carregando peso, construindo casas, coisas que exijam uma força física, uma aplicação de força física. Então ela está usando a agressividade física de uma maneira socialmente aceita. Eu vou dar um exemplo. Eu costumava ser, né, praticante de artes marciais, agora com a escassez de tempo não pratico mais, mas pretendo voltar. E nesse momento, a gente percebe que se você toma uma fechada no trânsito e tem vontade de socar a cara do cara que a gente fechou, você vai descontar isso num saco de pancadas na academia, porque lá é permitido você usar essa agressividade. E eu não estou falando somente de vontade de bater, eu estou falando de dispensação bioquímica, tá? Quando você tem adrenalina dispensada no seu corpo, em algum momento ela tem que se esvair, senão você começa a sofrer de estresse crônico, né? Você começa a sofrer os efeitos fisiológicos do estresse. E quando você tem um disparo de adrenalina no seu corpo, o seu balanço hidroeletrolítico ele fica descompensado. Isso significa que é dispensado açúcar no seu sangue para que você tenha energia para poder responder com luta. Você tem a aldosterona neutralizada pela adrenalina e pelo cortisol. Significa que o seu corpo não vai dispensar nem não vai dispensar sal nem água. Ou seja, você começa a reter líquido, tem a chance de criar pedra nos rins, você tem a chance de criar diabetes, certo? Fora que você começa a ganhar peso por ter açúcar e água no sangue. Você entende como isso é uma coisa que
precisa ser compensada de maneira física. Então, já que você não pode arregaçar o cara que te fechou, dá um soco num saco de pancada. É o mesmo efeito físico. Cara, e aí, isso me fez lembrar, inclusive, desculpa a interrupção, né? Uma das minhas primas, ela fez uma postagem no WhatsApp recentemente, né? Algo mais ou menos assim: ore, porque bater nos outros gera confusão, né? E eu respondi pra ela, falei, depende, se o soco for bem dado, você acaba com confusão muito mais rápido do que com a oração. Mas enfim, era só um adendo que eu queria colocar aqui. Não, mas faz sentido. Então, assim, orar. Nesse aspecto, o que ela quer dizer foi, na verdade, refletir para você controlar a sua própria emoção. Claro. Entretanto, é muito melhor você controlar a emoção numa via muito rápida. Bata naquilo que você pode bater e está tudo bem. O seu corpo não sabe a diferença entre socar uma pessoa e socar um saco de pancada. A sua mente sabe que você está dispensando uma energia que deveria ser dispensada. Só isso. Então, voltando ao tema das redes sociais, essa exclusividade, ela faz parte justamente desse ato de sublimação, tá? Por exemplo, eu tenho minha opinião. Desculpa, eu falei errado. Ela não faz parte desse ato de sublimação. Porque quando você sublima alguma coisa, você sublima pensando naquilo que o outro pode pensar sobre você, né? E quando na internet você posta a sua opinião porque você tem direito de expressar. O problema é que alguém vai expressar uma opinião que é oposta à sua. E a pergunta é, como é que você vai reagir? Entende? Exatamente, sim. Então a gente tem o conceito de exclusividade intrinsecamente ligado ao narcisismo. E o narcisismo é uma coisa bem complexa, porque ela mexe com a nossa autoestima, com o nosso amor pessoal, com tudo aquilo que a gente acredita e que nos envolve de maneira direta. Tá? Então, por exemplo... Eu quero aproveitar para deixar uma pulga atrás da orelha do nosso ouvinte e dizer o seguinte. Com a seguinte afirmação. Autoestima não serve pra nada. Um dia a gente fala sobre isso. Autoestima não serve pra nada? Depois eu argumento com você vai entender o que eu quero dizer. Deixa para um próximo episódio. Eu vou deixar isso aqui anotado porque eu quero falar muito sobre isso. Ótimo. Autoestima. Pronto, tá anotado aqui pra gente falar sobre isso. Porque realmente eu estou muito interessado em debater isso com você. Ok, perfeito. Maravilha. Então, voltando aqui. O narcisismo, ele tem como função um alto valor, né? Só que é um alto valor distorcido. Então agora eu vou deixar uma pulga atrás da orelha do nosso ouvinte também, mas essa eu vou resolver agora, tá? O egoísmo não é uma coisa ruim. O egoísmo, ele é essencial. Discorda? Não, eu concordo com você. E por incrível que pareça, eu concordo com você. É que as pessoas confundem muito esse conceito do que é egoísmo, do que é narcisismo e inclusive daquilo que é de forma prejudicial. Mas sem o egoísmo, o mínimo de egoísmo, você simplesmente está se anulando totalmente. Não existe como você não ter um pouco de egoísmo no mínimo. Já que nesse podcast a gente fala muito sobre macacos, eu vou parafrasear o Caio Ribeiro, né? Quando você não tem nem um pouco de egoísmo, você é um bananão. É sério, cara, é sério. Vamos colocar assim, ó. Existem 3 palavras que as pessoas começam a confundir os conceitos dela, porque são palavras pouco utilizadas no português, né? A mais conhecida é o egoísmo, e tem uma conotação muito negativa, né? Então a gente tem aí o egoísmo, que a gente pode chamar de um jeito mais bonitinho, chamado amor próprio. Egoísmo é quando você pensa em você. Certo? Se você pegar o ismo tem a ver com devoção também, né? Exato, que assim, as pessoas confundem muito o egoísmo, né? Nesse ponto de você pensar um pouco em você, com pessoas que só pensam em si mesmas. E aí é uma outra coisa. Sim, as pessoas confundem o egoísmo com o egocentrismo. Exatamente. O egoísmo é o amor próprio, só que com uma palavra só.
Uma palavra só. O egoísmo é a apreciação de si mesmo. Amor próprio. Uhum. O egocentrismo é quando você se coloca no centro do mundo, né? Então imagina só, o egoísmo é quando você olha para si. O egocentrismo é quando você está no centro de tudo. E você acha que todos devem olhar para você. Sim. E tem o pior ainda, que é a egolatria, que é a adoração de si mesmo, que é quando você não está no centro e sim acima. Olha como as palavras elas têm um poder de identificar muito mais fácil conceitos, né? Sim, exatamente. E é justamente essa confusão que boa parte das pessoas fazem. Assim, quando você fala de egoísmo, é justamente isso. Você cuidar de si, né? Você olhar para si e também valorizar aquilo que é importante para você, né? Mas você tem essas outras etapas. Tem o egocentrismo, que você acha que além de você estar no centro de tudo, tudo tem que estar onde voltado para você. Voltado para as suas vontades, voltado para as suas exclusivas necessidades e coisas do gênero, senão não funciona, senão não é desse jeito. E a egolatria, que é a pessoa que se considera acima das demais, seja lá o porquê. Porque não existe nada nesse mundo que faça alguém ser superior ao outro. E essa sensação da egolatria, ela é muito causada pelo narcisismo patológico e também pela psicopatia, né? A gente já vê esses itens dessa forma, mas por incrível que pareça, eu vou também parafrasear um desenho que eu recomendo muito as pessoas assistirem, chamado The Midnight Gospel. Num dos episódios, um dos personagens fala o seguinte: as coisas na Terra, no planeta, elas aparecem e desaparecem. Nós, seres humanos, também aparecemos e desaparecemos. Uhum. O ego personaliza tudo para que nós pareçamos um caso especial. Mas, na verdade, somos mais do mesmo. Uhum. Nós aparecemos e desaparecemos. E, cara, isso leva em questão aí muitas coisas, né? Tanto o narcisismo quanto o egocentrismo. Na verdade, um tá totalmente ligado ao outro, né? E você vê, por exemplo, como você já falou em alguns episódios atrás, nos desculpem os cristãos, né, por falar isso, mas você tem, por exemplo, um grupo muito grande de pessoas cristãs, mas que usam, por exemplo, a temática cristã para se fazer ou parecer melhor ou mais santo que os outros, né? Exato. Indo de oposto, inclusive, ao próprio evangelho, porque o que Jesus ensina é uma lição de humildade, né? É uma lição de você, inclusive, considerar o trabalho dos outros mais importantes que o seu. Ou seja, o oposto do narcisismo, o oposto do egocentrismo. E muitas pessoas que colocam uma Bíblia embaixo do braço acham que pode apontar o dedo para outra pessoa e falar: olha, você é isso, você é aquilo, eu sou uma pessoa de Deus, eu sou uma pessoa santa, eu sou isso, eu sou aquilo, e esquecem que novamente estão colocando o eu à frente de tudo. Se a gente falar sobre o cristianismo original, a gente está falando sobre uma busca em quebrar o próprio ego, né? A gente está falando de uma religião que sempre teve como fundamento considerar o outro como superior, né? Ou, como diria o professor Clóvis de Barros, dizendo, ele é filósofo, mas ele interpretou Jesus dentro da filosofia e disse, né, que a maior lição de Jesus é que a vida só pode ser feliz quando ela é dirigida ao próximo. E é o oposto do que a gente vê nas redes sociais. Vou dar um exemplo. Eu falei isso no episódio passado e torno a dizer. Eu já senti inveja de pessoas que estavam no lugar que eu queria estar. Por exemplo, eu tenho alguns amigos que moram no Uruguai. Eu sou fascinado pela ideia de morar lá. E toda vez que eu vejo fotos deles em algum lugar que eu já estive, vem aquela pequena pontinha de inveja e fala: nossa, eles estão morando no lugar que eu queria visitar. Então eles têm um privilégio que eu não tenho. Só que eu moro num país que produz muito mais coisas do que o próprio Uruguai produz. Eu tenho consciência disso. Tanto que quando eu fui lá, por exemplo, fui ao mercado e a pipoca de micro-ondas que tinha lá era a que vende aqui no mercadinho do meu lado. Entendi.
E o pacote estava escrito em português, importado do Brasil. Eles não produzem nem a própria pipoca de micro-ondas. Então, assim, eu moro num lugar que eu vou categorizar como abençoado por Deus e bonito por natureza, mas que beleza. Mas o fato de eu não estar onde eu queria estar me faz entender que eu deveria estar lá naquele lugar. Então eu sinto uma pontada de inveja, alguma coisa assim. Por quê? Parece que a vida dele é melhor que a minha porque ele tem o que eu queria ter. Olha como isso é complexo. E se você abrir agora o seu Instagram, se você abrir agora o seu Facebook, se você abrir agora o seu Twitter, você vai perceber um monte de gente que tem pensamentos que você gostaria de ter. Isso acontece muito no Twitter, você olha assim a pessoa que é engraçada e fala, nossa, eu queria ser engraçado que nem essa pessoa. Mas aquela pessoa às vezes não é engraçada, ela pode ter copiado aquela frase de algum lugar, ou ter um momento engraçado. Exatamente, e tem uma coisa, né, cara, assim, a questão de você achar algo engraçado não significa que isso é uma unanimidade, né? Você não existe, por exemplo, um humorista unânime, todos realmente gostem do começo ao fim, né? Só que pra cabeça da pessoa que vê aquilo, ela acha, não, esse cara, por exemplo, é o cara engraçadão, eu queria ser engraçado como ele. Só que você não é engraçado como ele, e nem ele é tão engraçado quanto você pensa que ele é. Né? Sim, porque na verdade aquilo te representa de algum modo. Exatamente. Né? E é bacana você falar sobre narcisismo, cara, porque assim, também existe um conceito distorcido, filosoficamente falando, sobre a questão de Narciso, né? As pessoas pensam que Narciso era um cara que simplesmente se amava. Não. Era uma maldição. Na verdade, assim, Narciso, ele passa por por uma maldição, né, por assim dizer, ele se apaixona pela própria irmã, que é uma irmã gêmea dele, tem o mesmo rosto dele, é idêntica a ele, e ela morre, né, e como uma forma de apreciar o amor e a beleza pela própria irmã, ele passa a se observar, porque quando ele olhava a imagem dele na água, ele via, na verdade, a irmã. Então perceba que desde o princípio esse paradigma, né, ele já traz a questão de você se olhar, mas vendo outra pessoa. Sim, e é uma coisa que é fantástico, né? Enquanto você falava aí, eu fiz uma coisa aqui para poder complementar isso, tá? Eu abri o meu Instagram aqui e apareceu justamente a foto que eu falei para você sobre uns amigos meus que moram, né, no Uruguai, e eu reconheci aqui um ponto turístico que eu estive, e tem foto lá, inclusive. Eles estão fazendo um protesto político. Uhum. Aí, rolando a página, você vê o nascimento de uma criança, fora as propagandas, né? Uhum. E os memes. Você vê paisagens bonitas de pessoas que passaram por algum lugar, aula de dança, tudo o que eu não estou fazendo agora, né? Uhum. Então, você começa a ver a vida dessas pessoas e pensa, eu não estou fazendo isso agora. E essa pessoa está, então a vida dessa pessoa deve ser melhor do que a minha. Mas, esta pessoa deve ter passado por muita coisa que eu não passei para chegar até lá. E pode ser que ela tenha juntado muito dinheiro durante muito tempo para fazer a viagem dos sonhos, e ela está registrando esses momentos. Exato. Então a intenção de quem compartilha pode ser: estou realizando um sonho, quero que todo mundo veja. Uhum. Ou quero que todo mundo, que acontece muito nisso, né? Quero que todo mundo pense que eu tenho a vida perfeita. Então você vê perfis de redes sociais que só tem carros importados, que só tem praias paradisíacas, na tentativa de mostrar que a vida é boa. E aí entra naquilo que a gente falou no episódio passado, né? Eu tento mostrar que a vida é boa, eu tento mostrar que a minha vida é perfeita, e eu posso ser quem eu não sou pelas redes sociais. Pois é. E aí, cara? Eu posso exprimir opiniões que não são minhas, eu posso fazer uma dezena de coisas que não tem nada a ver com a minha vida real. Eu posso escrever textos maravilhosos e na vida real falar em umbigo. Verdade. E você me faz lembrar uma coisa, cara. Eu tive um amigo, né?
que quando você entrava nas redes sociais dele, tudo que você via era fotos do carro. Você não via fotos dele. E as poucas fotos dele que tinha, ele cruzava os braços e colocava as mãos por debaixo dos bíceps para eles parecerem mais volumosos. Sério, sabe? Então, assim, perceba o quanto isso tá ligado à mitologia de Narciso, né? Porque, assim, você posta na rede social uma imagem que, na verdade, não é sua, mas que você adora, mas que, ao mesmo tempo, parece você. Sim, é bastante complexo, né? Isso, porque, assim, como eu falei, Narciso, quando ele se olhava no espelho d'água, ele se amava porque, na verdade, ele via a irmã e não a própria imagem. Entende como é que é a coisa? E então, assim, as pessoas normalmente elas criam, né, essa imagem idealizada delas próprias e elas começam a amar e expor a essa imagem, né? Que na verdade não são, elas esquecem até que elas têm defeitos, na verdade, né? O narcisista ele costuma ter esse costume, né? Ele não. Eu não tenho defeito. Também acho que não, imagina. Você sabe por que a gente não tem defeito? Por quê? Porque o defeito é a concepção do outro em relação a nós. Sim, beleza. Tecnicamente ninguém tem defeito. E ao mesmo tempo todo mundo tem. Exato, é exatamente aí onde pega, né? Quer dizer, o narcisista ele tem essa concepção, né, de que assim ninguém nunca vai ver defeito nele. A imagem que ele tem por si só é perfeita, dele mesmo é perfeita. E na verdade ele está refletindo em outra coisa, no caso uma rede social, ou na própria imaginação, ou para a própria sociedade, uma imagem que na verdade não é ele. Ele possui também defeitos morais, por assim dizer, que podem agredir os valores morais e éticos de outra pessoa. E eu posso esconder os meus defeitos, não é não ter, né? Eu posso não mostrar, posso ocultar. Por exemplo, o cara que posta carrões, e festas, e viagens, etc. Você pode ver esse cara, algumas vezes ele não tem alguns, sei lá, escrúpulos que são socialmente aceitos, então ele tem que postar a melhor versão de si para que chame a atenção das pessoas. Até porque ninguém quer se envolver com alguém ruim. E a gente tem essa mania de colocar, assim, colocar a nós mesmos numa situação desconfortável. Então, na busca da minha autoperfeição, eu digo que você tem os defeitos, mesmo que eu os tenha. Então eu faço um segundo mecanismo de defesa que também Freud menciona, que é a projeção. Eu projeto em você os meus defeitos para que eu possa criticá-los sem que eu tenha culpa ou sem que eu tenha prejuízos. Então eu posso muito bem falar que você é um mentiroso no momento em que eu sou descoberto contando uma mentira. Sim, sim. É por isso, agora as mulheres que nos escutam, né, vão gostar um pouco mais de nós e os homens odiar um pouco mais. É por isso que muitas vezes o homem, quando ele é pego numa mentira, ele chama a mulher de louca. Porque na verdade o que ele tá fazendo não faz sentido nem pra ele. Uhum. E ele chama a mulher de louca porque ela pensou um absurdo. Quando na verdade o absurdo é o que ele tá fazendo, né? Uhum. É por isso que a mulher fala que o homem não presta. Quando a mulher ela tem uma atitude que não é muito favorável para um relacionamento social, ela fala que o homem não presta quando ela comete algum erro. E a gente faz isso o tempo todo. Não é questão de ser homem ou questão de ser mulher, e sim questão de ser humano. Essa também entra aquela questão que eu já falei também em outros episódios, que é a questão da autojustificativa, né? Sim. Então, assim, você... Exemplo, pegando esse mesmo exemplo do parceiro ou parceira, do cônjuge que chama o outro de louco por qualquer motivo, né? Eu acho que existe sim essa questão do cara ser pego, né? Da pessoa ser pega em uma mentira, e aí ele, para poder fazer, evidenciar o absurdo, ele fala que o outro é louco. Sim. Mas também você tem casos aí que só que a gente já entraria numa coisa um pouco mais profunda, né? E, por exemplo, quando você tem um ciúme exacerbado de qualquer um dos lados, que a pessoa pensa que porque, putz, o cara furou o pneu do carro, ou a mina perdeu o ônibus, chegou um pouco mais atrasada, isso logo se trata de uma traição, e já se iniciam aqueles ataques, né? Aqueles, não, você tá fazendo isso, tá fazendo aquilo, cara, você é louco, você é louca, né?
Porque também ele sabe da verdade, ele sabe o que aconteceu na realidade e sabe que a pessoa está projetando algo que realmente não aconteceu, que não tinha possibilidade de acontecer. Eu vejo esses dois cenários basicamente, tem outros. Você quer que eu vou fazer uma pequena análise rapidinha nesse cenário, tá? Pô, fica à vontade. No caso de quem tem ciúmes excessivo, a psicologia trata isso como da seguinte maneira: ciúme é igual necessidade de controle. Sim. E se você tem a necessidade de controlar, é porque você não confia em si mesmo. Uhum. Logo você tem baixa autoestima. E eu digo mais, cara, em referente à questão da... Isso já é um dos motivos que a autoestima não serve pra nada. Eu digo mais, cara, lembra como você já falou em outros episódios, né, que nós projetamos muito os nossos defeitos na outra pessoa, né? Sim. Na verdade, uma acusação, muitas vezes, é, na verdade, uma confissão. Eu vejo que quando esse tipo de coisa acontece, é porque assim, cara, então quer dizer que quando você se atrasar, quando você me disser que o pneu do seu carro furou, é porque você tá me traindo. Entende como os valores se invertem, se você parar pra pensar? Sim, mas sim. Já seria uma outra discussão, né? E só complementando a análise, nesse caso, o inocente não chamaria o outro de louco. Não assim, diretamente, né? Não de cara. Que nenhum mentiroso chamaria alguém de mentiroso, ou um louco chamaria alguém de louco. Ele tentaria se defender e ficar falando, não, mas foi o que aconteceu, olha aqui minha mão cheia de graxa porque eu tava trocando pneu. Exato. Ou que nem eu vi uma vez numa sketch na televisão, que o cara tava trocando o pneu do carro e perdeu a aliança. Uhum. E aí ele chegou em casa, aí a mulher olhou na mão dele e falou assim, cadê sua aliança? Aí ele falou assim, ó, e a cena mostrou, né? Ele trocando o pneu do carro, a aliança escorregou e caiu no bueiro. Ele olhou pra mulher e falou assim, me perdoa, eu perdi a minha aliança enquanto eu estava com um amante. Porque ele já sabia que se ele falasse que tinha trocado o pneu do carro, ela não ia acreditar. E sabe o que ela fez? Deu um abraço nele e falou assim, eu te perdoo porque você me contou a verdade. Pois é. E o cara com a mão suja de trocar pneu. Então assim, esse tipo de coisa. Agora, pra encerrar tudo isso, voltando pro tema da rede social, a rede social nada mais é do que uma virtualização daquilo que a gente quer que aconteça. Sim. Né? Então, se você quer mostrar que tem uma vida perfeita, porque eu sei que a sua vida não é nem um pouco perfeita. Eu tenho que parar de ter inveja de pessoas que moram onde eu queria morar, porque elas já nasceram lá, elas não escolheram igual eu escolhi, entende? Então, eles não estão me provocando com isso. Eu me sinto provocado porque eu queria fazer isso, eu já percebi em mim antes das redes sociais. Eu vou revelar minha idade agora, dizendo que... Lembra do Nokia 6265? Sim, claro que sim. Ele parecia o N95, só que era mais simplesinho porque era mais antigo, né? E também aconteceu na época do N95, eu tive os dois. Mas quando eu ia comprar um 6265, eu ia dar o meu celular na troca e pagar a diferença, né? Uhum. Era um Motorola, que eu não lembro o modelo agora. Não tinha, era Symbian ainda. E quando eu fui trocar o celular, na semana que eu ia trocar, eu fui roubado. Ou seja, eu tive que usar o dinheiro que eu ia pagar de diferença no celular para comprar um outro que eu não queria, porque eu tive que trocar de celular. Pois bem, na mesma semana eu via várias pessoas usando o celular que eu queria. E eu me senti meio que com inveja. Uhum. Então você pode perceber que eu só virtualizei um sentimento que eu já tinha naturalmente. Eu transferi ele de um objeto para um lugar. De um objeto para uma situação. Exatamente. Que nem a gente vê aqueles caras jogando poker, ganhando milhões né? E cercado de mulheres, carrões, viagens, etc. E a gente aqui, sem jogar poker. Eu não jogo porque eu não sei. A minha conta bancária tá aparecendo o número de telefone, né? 190. Aparecendo a minha também. Então assim, e a gente olha e fala, eu por exemplo, eu não consigo ter idade desse cara, porque eu sei que ele faz o que eu não faço, né? E nesse caso não me desperta a vontade de fazer, mas por exemplo, eu vejo músicos famosos, eu gosto de tocar piano, então eu vejo pianistas por aí ganhando muito dinheiro e falo, nossa, talvez eu poderia ganhar, mas eu olho aquele cara tocando e falo, não, eu nunca ganharia tanto dinheiro porque eu não sou tão bom quanto ele. Então eu coloco um filtro de realidade em cima do que eu faço.
nesse aspecto. Não é fácil, mas eu tento. Agora, olhar a foto dos outros, olhar a rede social, cara, aprenda uma coisa. Meu caro ouvinte, você que está nos ouvindo agora, nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, nessa ou na outra vida, não importa. Nunca deixe as redes sociais te enganarem. O que você está vendo lá nada mais é do que uma projeção da tentativa de ser perfeito. É basicamente isso. Com certeza, cara. E aí, fazendo meio que um catado sobre tudo isso que nós falamos, né? Como, por exemplo, a vontade de controle que nós colocamos aqui sobre os ciúmes, né? A questão da sketch que você falou sobre, pô, o cara, ele mentiu e aí a mulher perdoa porque ele falou a verdade. Na verdade, não era a verdade. Ela falou, é a verdade pra ela, né? Era verdade pra ela. E isso também é narcisismo, isso também é egocentrismo, porque o cara simplesmente falou o que ela esperava ouvir. Sim. E por isso ela aceitou aquilo como verdade e falou, não, então beleza, como era o que eu esperava, então homem não presta, ele, por causa do atraso, eu já sabia que ele estava me traindo, ele me falou a verdade, então eu vou perdoá-lo, né? Por mais que aquilo não fosse realmente... Então, assim, isso também reforça a ideia de que existe sim uma tendência narcisista, né, nessas questões, egocêntrica, aonde a própria verdade é posta de lado por conta de uma opinião própria, por conta do seu próprio ego, né? E a gente vê muito isso realmente nas redes sociais de uma forma exagerada, né? Você, às vezes, uma mera brincadeira vira uma discussão de meses, de levantar hashtag e de iniciar debates socioculturais de pessoas que não têm o que fazer. E essa atitude dele foi uma atitude cínica, né? Uhum. Porque a verdade, de acordo até com Jordan Peterson, né, que a gente já discutiu isso antes, a verdade vai causar sempre o melhor resultado naquilo que foi dito, né? Mesmo que o resultado seja catastrófico. É o melhor que poderia acontecer porque é a verdade. Então... E neste caso, se a mulher se separasse dele porque é incapaz de acreditar, ainda que com as mãos sujas de graxa, com o pneu furado no carro, no porta-malas do carro, sim. Porta-malas do carro, né? Ela não é capaz de acreditar na verdade. Então, a melhor coisa realmente é cada um seguir a sua vida, né? Exatamente. Bom, enfim. Acho que é isso que a gente tinha por hoje, né? Acho que sim, cara. Por hoje foi bastante dinâmico, bastante divertido também. E um dia a gente vai falar sobre autoestima aí, vou provar pra você por A mais B que ela não serve pra nada. Não, a gente não precisa provar, porque a verdade é subjetiva, né? Então, cara, vamos discutir sobre isso. Não, vai ser divertido. Eu tenho que te provar, cara. A gente tá falando sobre exclusividade, narcisismo e egocentrismo. É a única forma de eu provar que eu sou exclusivista, narcisista e egocêntrico é se eu falar que eu vou provar pra você por A mais B. Tudo bem, então. Eu vou deixar você se estigmatizar dessa forma. É isso aí, Eras. Valeu, cara. Foi ótimo. Eu que agradeço. E recadinho final, gente. Não esqueça, pelo amor de Deus. Não aglomere na praia, senão vão cancelar você. Nem no churrasco na porta dos seus vizinhos, tá? Por favor. E se você fizer churrasco na porta do vizinho, convida o vizinho pra ele não cancelar você também. Só não aglomera, tá? Exatamente. Não esqueça, álcool em gel, máscara na cara e a vida que segue. Então é isso aí, pessoal. Até a próxima. Semana que vem, tamo de volta. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa vida. Até semana que vem.